Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, todos bem-vindos aí ao canal Tática Anulada. E no vídeo de hoje, como vocês já viram, vamos falar um pouco sobre o Palmeiras. Vou contar pra vocês como o Palmeiras chegou a esse patamar que ele está hoje, ganhando e fazendo frente em tudo que disputa. Então sem mais enrolação, já deixa seu like aí, se inscreva e mande para um amigo seu palmeirense e bora pro vídeo. Nesse vídeo, vamos falar de um clube centenário, campeão de quase tudo que disputou. Um dos exemplos de bom planejamento financeiro. E como você já leu aí no título, vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ou simplesmente Palmeiras, mas nem sempre com esse nome. Se você não sabia, o nome do Palmeiras era Palestra Itália. Esse nome veio a se tornar Palmeiras por causa da Segunda Guerra Mundial. Durante o ano de 1942, com a decisão do então governante Getúlio Vargas, representações dos países do eixo passaram a ser perseguidos em território nacional. Neste contexto, bens de imigrantes italianos, japoneses e alemães poderiam ser confiscados pelo Estado. Como forma de driblar essas medidas, diversas instituições, não só a do Palmeiras, passaram a adotar novos nomes. Com isso, o Palestra Itália passou a se chamar Palestra de São Paulo. Mesmo assim, o governo exigiu uma outra mudança, e surgiu o que até nos dias de hoje a gente conhece, que é o nome Sociedade Esportiva Palmeiras, em homenagem à extinta Associação Atlética das Palmeiras. Hoje em dia, o Palmeiras possui um estádio próprio, o lindo estádio Allianz Parque. Teve grama natural até 2019, onde a diretoria do Palestra decidiu mudar sua grama para a sintética. O estádio tem uma capacidade total de 43.703 pessoas para jogos de futebol, porém podendo ter um público máximo de 55 mil pessoas em shows e eventos. Mas toda história feliz tem um início triste ou vice-versa. Em 1992, o Palmeiras e a Parmalat se uniram e assim fundaram uma união de 8 anos, que foi de 1992 até 2000. Porém, isso já é assunto para outro vídeo. Eu posso fazer um segundo vídeo explicando melhor como foi esse contrato e esse patrocínio entre a Parmalat e o Palmeiras. O que importa pra gente aqui é que ao fim dessa longa parceria, o Palmeiras se viu endividado e com uma péssima gestão de futebol, fazendo com que o clube fosse rebaixado em 2002. E assim o Palestra, após conquistar 11 títulos entre 92 e 2000, conheceu seu primeiro rebaixamento. O Palmeiras voltou à elite do futebol no ano seguinte, em 2003. Porém, sem conquistar quase nada, apenas um campeonato paulista em 2008, foi novamente rebaixado em 2012, mesmo conquistando a Copa do Brasil daquele ano. E foi em 2012 que aconteceu a virada na vida financeira do clube. Paulo Nobre foi eleito no dia 21 de janeiro de 2013, como presidente do Palmeiras, mas nunca teve vida fácil. A diretoria logo foi surpreendida no seu 5º dia de mandato, sendo comunicado sobre a necessidade de pagar uma prestação de 7 milhões à LDU do Equador, pela compra do atacante Hernan Barcos, efetuada uma temporada antes. Porém, de uma forma muito inteligente, Paulo Nobre resolveu o primeiro problema de seu mandato de uma forma brilhante. A saída encontrada foi a de vender o jogador para a primeira equipe que assumisse a dívida. E assim foi feito. O Grêmio assumiu os encargos e adquiriu o jogador. A inauguração do Allianz Parque, em novembro de 2014, foi vital para o impulso financeiro do clube e para o Palmeiras reagir em ritmo acelerado. Como eu já havia dito antes, a arena é multiuso, ou seja, servindo não só para jogos, mas também para eventos de todas as importâncias e magnitude. Erguida no mesmo lugar onde se localizava o velho Palestra Itália, turbinou as receitas alviverde e fez com que seu fluxo de caixa tivesse um respiro. Outro fator fundamental para o Palmeiras voltar a ser bem-sucedido financeiramente foi o empréstimo que o Paulo Nobre, naquela época, o então presidente do clube, fez ao Palmeiras. Paulo Nobre emprestou cerca de 200 milhões ao Palmeiras. No início, os recursos oriundos do mandatário eram usados para custear contas vencidas ou prestes a vencer. A situação era tão ruim para o Palmeiras que ele corria sério risco de corte no fornecimento de água e luz e na academia de futebol, o centro de treinamento do Verdão. Outro responsável pela alavancagem do Palmeiras foi o José Roberto, dono da Crefisa,
e torcedor doente pelo Palmeiras. O empresário investiu no clube cerca de 140 milhões. Parte desse dinheiro foi direcionada à construção de um hotel no CT palmeirense. Até fechar o contrato com o empresário e com a Crefisa, o Palmeiras ficou sem patrocínio Master durante 1 ano e 9 meses, quando seu contrato com a Kia foi finalizado. Hoje, em 2022, o Palmeiras fecha o primeiro trimestre de forma espetacular. As receitas do Palmeiras hoje são 217.526.000. As despesas, 184.965.000, com um superávit de 32.561.000. Só para termos noção, o orçamento previsto para o mesmo tempo que eu citei agora há pouco era de 160.275.000 para receitas, 166.642.000 para despesas e em déficit de 6.367.000. Ou seja, o Palmeiras saiu de um déficit para um superávit e com um orçamento muito superior ao que ele havia previsto. É algo a se destacar demais aqui e tem que parabenizar o Palmeiras por essa forma de gerir, e os outros clubes deviam usar o Palmeiras como exemplo de gestão. Falando um pouco agora com a bola rolando, o Palmeiras é o primeiro colocado no Brasileirão, com 29 pontos, 2 a mais do que o líder e o vice-líder, que tem 27. O Palmeiras vem com 8 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas, com 27 gols marcados e 12 gols sofridos. Porém, os jogos recentes não foram do jeito e da maneira que os palmeirenses esperavam, já que os últimos 2 resultados são negativos, com um empate e uma derrota para o Atlético Paranaense, que é o vice-líder, dentro do Allianz Parque. Foi uma derrota bem ruim, bem difícil para o torcedor do Palmeiras, porque era a grande chance dele alavancar, abrir uma diferença maior ainda para o segundo colocado. Na Copa do Brasil, por sua vez, o Palmeiras tem uma dura missão, que é reverter o placar de 1-0 para o São Paulo. Essa Copa do Brasil tá ainda mais difícil, né? De 8 jogos possíveis, apenas 2 não são considerados clássicos, que é o América Mineiro e o Botafogo contra o Fluminense e o Cruzeiro. Mas foi só nesses 2 jogos que não deu clássico, mas podendo dar, né? Pelo sorteio poderia dar um Fluminense e o Botafogo contra o América Mineiro e o Cruzeiro. Já pensou se acontece isso e a gente tem clássico em todas as partidas da Copa do Brasil? Voltando à foca aqui, que é o Palmeiras, ele vai jogar quinta-feira, dia 14/7, às 8 horas, contra o Palmeiras, dentro do Allianz. Então eu acho que ele tem chance sim de reverter o resultado. Vai ser um jogo bom de assistir, vai ser um jogo que todos nós devemos ver, porque promete ser um jogão. E a gente espera que seja, né? Um jogo tranquilo, cumpra o seu dever de ser um belo jogo. Mas agora, com questão de Libertadores, aí o Palmeiras vem muito bem, obrigado. Ele foi o primeiro na classificação geral, ele foi o primeiro do seu grupo, com 18 pontos, marcando 25 gols e sofrendo apenas 3, que é algo inédito, é algo incrível, é algo que não dá nem para acreditar se parar para pensar. E o Palmeiras resolveu sua classificação para as quartas dentro de casa, no Allianz, com uma incrível goleada de 5-0. Porém, para muitos, esse jogo já estava definido desde a primeira partida contra o Cerro Porteño, quando o Palmeiras ganhou de 3-0. Apesar de um jogo difícil no primeiro tempo, no segundo tempo o Palmeiras sobrou, conseguiu abrir uma boa vantagem para o jogo de volta, e quando chegou o jogo de volta, ele não decepcionou e ainda teve o glorioso gol de bicicleta do Rony, o tão esperado, né? Com uma administração bem acertada e um controle de elenco bem feito pelo excelente técnico Abel Ferreira, o Palmeiras trilha um caminho para uma hegemonia nos próximos anos no futebol brasileiro. É isso, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu quero pedir a vocês que, se tiverem gostado, deixem um like aí. Esse vídeo teve bastante pesquisa, foi bem demorado para ser feito. Peço a vocês aí, se puderem se inscrever no canal, vai me ajudar muito. Eu tô com a meta aí de 300 inscritos antes do final do ano. E para você que conseguiu arrastar o seu amigo pro lado verde da força, conseguiu fazer com que ele seja um palmeirense, manda esse vídeo para ele, para que ele possa conhecer um pouquinho da história do clube, entender como o clube passa por esse momento tão maravilhoso. É isso, rapaziada. Eu fico por aqui. Valeu de coração. Deixa o seu like e eu fui.
O gol é muito grande. Como é que pode perder pênalti? Não dá, hein? Aê!